Uma cidadã americana foi baleada e morta hoje em Minneapolis por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, e o vídeo viralizou no X. Não mostraremos aqui, mas no vídeo ela está em seu carro. Ela bloqueia agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em Minneapolis, impedindo a passagem deles com seu carro e depois tenta sair dirigindo. Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega alcançam o carro dela. Um deles atira e agora foi confirmado que a mulher morreu, morta por esse agente em Minneapolis. E a mídia está realmente distorcendo isso de várias maneiras diferentes. Porque, obviamente, você sabe, eles estavam esperando que não fosse uma cidadã americana, não uma cidadã americana legal, que foi morta pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Eles não querem admitir, principalmente a Fox News e outros veículos de direita, que toda a questão do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega está uma bagunça. Quando você oferece 75 bilhões extras ao Serviço de Imigração e Controle de Alfândega com aquele grande projeto de lei. E você tem, sabe, agentes despreparados, sem máscara, esses caras não têm treinamento policial formal. Esses caras são retirados da rua, colocados de balaclava, dirigem carros descaracterizados e fazem batidas pela cidade. Vimos em Los Angeles salões de manicure e lojas de materiais de construção. Coisas horríveis acontecem, vão a formaturas, arrastam pessoas que vivem aqui há décadas, amarram-nas com abraçadeiras e as colocam em vans descaracterizadas. Bem, agora eles foram para Minneapolis. 2.000 agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega foram para as Twin Cities, uma das maiores operações do Departamento de Segurança Interna já realizadas. E eles mataram um cidadão americano em Minneapolis. Então vamos ver como a mídia está reagindo a isso, como o governo Trump está reagindo a isso. Então essa é a versão deles, aliás, vamos olhar para isso. Essa é a versão deles. Então, porque era um cidadão americano, porque foi um cidadão americano que foi morto pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Precisa haver uma nova versão sobre isso, porque você não pode dizer que era um criminoso violento, ilegal, assassino, estuprador, agressor sexual ou qualquer outra coisa que você queira categorizar. Você não pode distorcer isso. Essa mulher é uma cidadã americana, então você precisa encontrar uma nova abordagem para isso. Esse é o comentarista conservador Benny Johnson, possivelmente homossexual enrustido. Mas isso não vem ao caso, ele disse. Um esquerdista violento em Minnesota tentou atropelar agentes do ICE com seu veículo. Não é verdade, basta ver o veículo e o vídeo. Ela tentava ir embora quando atiraram no carro. Agora, a agressora está morta. Policiais feridos devem se recuperar. Democratas e mídia incentivam violência contra a polícia. Diz Fox News. Isso precisa parar. Nosso próprio Michael Tobin, que está reportando o que está acontecendo lá em Minneapolis, confirmou que hoje agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em Minneapolis estavam realizando operações direcionadas quando manifestantes, segundo ele, começaram a bloquear os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. E uma dessas manifestantes violentas usou seu veículo como arma, tentando atropelar nossos agentes da lei numa tentativa de matá-los, um ato de terrorismo doméstico. Um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, temendo por sua vida, de colegas e do público, disparou tiros defensivos em resposta. A suposta autora foi atingida e está morta. Felizmente, as agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega que ficaram feridas devem se recuperar completamente, e nós oramos por elas. Vamos orar por elas. Vamos orar por essas pobres agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Graças a Deus, elas estão bem. É incrível como a propaganda se espalha rápido hoje, com o ciclo de mídia 24 horas atuando imediatamente. Uma manifestante violenta estava tentando atropelar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega com seu carro em um ato de terrorismo doméstico e eles dispararam tiros defensivos. Agora você sabe, o manual do Trump é o manual do Roy Cohn. Eles nunca vão admitir que estavam errados nisso, certo? Eles vão continuar com essa mentira, é mentira, mentira, mentira. Veja o que você consegue fazer sem ser punido e continue em frente. Então, imediatamente a Fox News, imediatamente quero dizer, isso é um jornalismo tão irresponsável, agir assim tão rápido. Uma manifestante tentou atropelar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega com o carro, que responderam com tiros defensivos. Ninguém se feriu. Com X, Twitter e redes sociais, vídeos viralizam facilmente, pois todos filmam com seus celulares. Por isso, essas coisas não funcionam mais. No vídeo, dá para ver claramente as mulheres indo embora de carro, né? E eles não conseguem. Deus! Imagina se ela fosse,
Imagina se fosse ilegal. Imagine se ela fosse imigrante ilegal. Qual seria a história? Uma fraudadora somali que come cachorro, sabe? Estava dirigindo a 145 km por hora, tentando matar americanos. Uma jihadista, sabe? Membro do Hamas. Não consigo imaginar qual seria essa distorção. Mas não, é uma cidadã americana. Então agora é uma esquerdista violenta em um ato de terrorismo doméstico. Graças a Deus, os agentes da imigração não se machucaram. Vamos ver como a grande mídia escolheu distorcer isso. Olhe essas manchetes, olhe isso. FOX News. Atualização em breve após tiroteio envolvendo a imigração. CNN. Mulher morta em tiroteio envolvendo a imigração, confirma o Departamento de Segurança Interna. Isso é MS. Agora, confirma o Departamento de Segurança Interna. Morte relacionada à imigração. Imigração está envolvida. Não foi a imigração que matou uma mulher americana em uma cidade dos Estados Unidos da América. Essa é a história. Mas não, bem, foi um tiroteio envolvendo a imigração. Eu acredito que a imigração estava na área do tiroteio e possivelmente o tiroteio pode ter tido a ver com a imigração. Não, olha isso. Matt Gaetz tuitou isso, dizendo que seria melhor afirmar que a imigração matou a mulher, ao invés de usar o termo vago, tiroteio envolvendo a imigração. Quero dizer, é inacreditável. E aí temos aqui Kristi Noem respondendo a isso. Ela deu uma resposta. Ela falou à mídia e ao público em Brownsville, Texas, hoje, após o tiroteio da imigração em Minneapolis. Vamos conferir agora. Sim. Empresários de todo o Vale do Rio Grande relataram preocupação com grandes operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em locais de trabalho, principalmente na construção civil, onde às vezes trabalhadores com status legal acabam sendo envolvidos no processo, atrasando projetos e prejudicando nossa economia. Qual sua mensagem para esses empresários? Isso não está acontecendo, então não é verdade. Estamos focadas em buscar os piores em todas as comunidades do país para tornar nossas ruas mais seguras. E qualquer pessoa que seja cidadã deste país ou esteja aqui legalmente não tem nada a temer, não tem motivo para levantar da cama de manhã com medo. Estamos apenas cumprindo a lei. Nada a temer. Nem mesmo tenha medo de levar um tiro no rosto enquanto tenta fugir de carro. Nada a temer. Por que você teria medo disso? Quero dizer, essas são mentiras descaradas. Kristi Noem lembra Sandra Bullock, cowboy, americana, mandona. Ela diz: querido, estamos indo atrás dos piores criminosos, os mais perigosos. Estamos buscando avós em salões de manicure e pais em formaturas do ensino médio dos filhos que vivem aqui há décadas. Só gente muito perigosa. Se você é cidadão americano, não tinha com o que se preocupar. Corta para um vídeo de uma americana levando um tiro no carro ao tentar fugir da imigração, bloqueando a estrada para impedir a passagem deles. Isso não é motivo para ser assassinada. Isso não é motivo para uma cidadã americana ser assassinada na cidade onde mora, em uma cidade americana. Quero dizer, é simplesmente inacreditável, tipo, as mentiras descaradas que essas pessoas contam. Eles dizem que estão indo atrás dos piores dos piores. Isso já foi provado que não é verdade. O repórter pergunta: não era? Alguns americanos foram pegos nessas operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Quando vão a um local onde suspeitam que todos os funcionários são ilegais, fazem uma varredura completa. Isso é um fato. Cidadãos americanos já foram presos, algemados com abraçadeiras e levados em carros sem identificação. Eles possuem toda a documentação. Não são imigrantes, são cidadãos. E ela está dizendo, isso simplesmente não é verdade, isso não é verdade, isso nunca aconteceu, e é tipo, sim, aconteceu, e agora você matou alguém. Já vimos a distorção dos Benny Johnsons e repórteres da Fox News chamando-o de esquerdista perigoso e violento em ato de terrorismo doméstico. Quero dizer, se aquele vídeo da mulher sendo baleada no carro chegar à grande mídia, o que eu não sei se vai acontecer. E olha, nós não vamos mostrar aqui. Justo. É horrível, sabe? As pessoas estão surtando e entrando em pânico no vídeo. Tanto espectadores quanto quem está filmando. Isso destrói todas as narrativas que essa administração e a mídia tradicional promovem. Infelizmente, não creio que seja a última vez que veremos isso. Há manifestantes enfrentando o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em várias cidades. E o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega nunca lida bem com isso. Eles não lidam bem com isso por falta de treinamento, excesso de recursos e agressividade.
Porque eles estão sob as ordens de Steven Miller, que parece determinado a invadir todos os lugares onde possa haver migrantes, colocando agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega lá e tirando todos eles. Eles estão descendo de helicópteros em Chicago e invadindo apartamentos, algo realmente horrível.